primeiramente na restauração, sou da Assembleia de Deus, congrego junto com a minha família. Nasci na Assembleia de Deus há muitos anos, aproximadamente quase 50 anos, que é o tempo de idade, eu tenho 49 anos, e nunca me ausentei, nunca me afastei da presença do Senhor. Porque não tem outro lugar melhor, como eu bem disse no começo, do que estar na presença do Senhor, né? Mas Deus, Ele provoca em nós algumas coisas que só contribuem para o bem. Por exemplo, a aliança, né? Então, eu me aliancei com o pastor Wagner, com o Ministério da Restauração de Cristo, a missionária Cristiane, que vocês bem conhecem, e essa aliança me trouxe para cá agora, essa semana. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso era algo que já está nos nossos corações, mas quando a gente sai com Deus, a gente entende que tudo tem um tempo determinado por Ele, né? E o tempo foi esse. Deixei a minha esposa, os meus 2 filhos lá, uma situação difícil como pastor de uma igreja, que quando eu pisei o pé na casa do pastor Paulo, eu recebi a notícia que ele tinha acabado de falecer, né? Então, assim, são coisas que acontecem, mas quando você se dispõe a fazer a vontade do Senhor, enquanto você está fazendo a vontade do Senhor está cuidando das coisas. Você pode ter certeza disso. Eu não tenho um testemunho, irmão, de que eu fui isso, fui aquilo, porque eu sempre fui da igreja, eu nunca me ausentei da igreja, eu nunca me afastei da presença do Senhor, mas eu entendo que a minha história, e eu vou tentar resumir isso aqui em 3 minutos para não tomar muito tempo, talvez sirva de exemplo, não sei se tem algum jovem, uma menina, um menino, uma moça, um moço aqui nessa noite, ou talvez pessoas mais novas do que eu, mas que sirva de exemplo para que você não saia da presença do Senhor. Eu venho na contramão de pessoas que quiseram experimentar as coisas do mundo e voltou para a igreja toda arrebentada. E graças a Deus que voltou, porque tem muitas pessoas que não têm a oportunidade de voltar. Então, para não correr esse risco, e não é porque eu não enxergo, irmão, porque eu cheguei a ouvir: você está na igreja porque você não enxerga. Não, irmão, eu estou na igreja, eu sirvo a Cristo porque eu amo a Cristo. Glória. Amém? Então, existem pessoas que não enxergam, que não têm braço, que não têm mão, que não andam, que não sei o que, mas não servem a Deus. Então, isso não é motivo, o coitadinho do Eric, que não enxerga, por isso que ele está na igreja. Não, irmão, eu estou na igreja porque eu amo a Cristo, amo estar fazendo a obra dele, e entendo que ele tem um chamado na minha vida, assim como ele tem na sua também. Por que eu digo que o meu testemunho não é de um ex? E nada contra, irmão, porque se você foi um ex, qualquer coisa, se você bebeu, se você usou droga, se você fez isso, aquilo outro, e hoje você está na presença de Deus, glória a Deus por isso. Deus seja louvado na sua vida, porque você encontrou o caminho do Senhor. E o caminho que vai te levar para a eternidade. Amém? Mas Jesus me escolheu de uma forma muito inusitada, porque a minha mãe se casou com 15 anos e ela não conseguia gerar filhos. E aí, com 15, 16 anos, falaram para ela que lá no amparo maternal, em São Paulo, seria muito fácil para ela adotar uma criança. E realmente, hoje é muito burocrático, né? Se você quiser adotar uma criança, eu conheço um casal que ficou 6 anos na fila de espera. E lá naquela época não. Você chegava e minha mãe não sabe ao detalhe, irmãos, ao detalhe, porque Deus ele te conhece desde o ventre, tá? Deus ele tem uma história na sua vida desde quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Eu não conheço a minha mãe biológica, mas o Senhor colocou a minha mãe, que me criou, que cuidou de mim, porque Ele tinha um plano de salvação na minha vida através da vida dela. Glória a Jesus. E quando ela chegou nesse hospital, que era gerado, que era liderado, que era gerenciado pelas irmãs da Igreja Católica, ela não teve o direito de escolher. Simplesmente aquela freira olhou para ela e falou assim: esse aqui vai ser o seu filho. Então, quando Deus quer usar alguém, Deus usa até a freira. E ela olhou para minha mãe e falou assim: esse aqui vai ser o seu filho. Minha mãe falou que foi o dia mais feliz da vida dela. Glória a Deus, aleluia. Era a criança mais feia do maternal. Eu com 49 anos não mudou muita coisa, mas como criança também a coisa não era muito legal. E aí a minha mãe saiu de lá radiante, feliz.
negócio que quando ela chegou em casa, mostrou um presentinho para meu pai e ele não aceitou muito de primeira não. Mas amém. O importante é que depois ele aceitou. Meu pai foi um grande homem de Deus. O Senhor já o recolheu há 25 anos e foi uma bênção. Cuidou de mim, dos meus irmãos. Irmãos, olha o detalhe. Depois que aconteceu isso, minha mãe conseguiu gerar. Ela teve mais 3 filhos. Ela e meu pai são os meus irmãos mais novos. Para chegar, para não me alongar muito, a minha mãe percebeu que com 1 ano e meio mais ou menos, eu tinha uma mancha no olho esquerdo, e era muito inexperiente, há quase 50 anos atrás. Ela percebeu isso, procurou ajuda e tentaram operar o meu olho esquerdo, mas não teve jeito. Do olho esquerdo eu não enxerguei. Do olho direito eu enxerguei até aos 15 anos, quando eu tive um problema de descolamento de retina, e aí não teve o que fazer. Mas irmãos, da minha infância até a minha adolescência, por isso que eu digo que Deus ele te conhece desde o ventre, e não foi à toa que aquela freira me colocou nos braços da minha mãe. Deus já tinha um plano na minha vida, porque minha mãe era uma serva de Deus. Glória a Deus Deus. ensinou tanto a mim como os meus irmãos o caminho de Cristo. Irmãos, eu peguei um amor tão grande pelo caminho de Cristo, que se você me perguntar desde quando você é da igreja, desde quando eu nasci, irmão, desde quando eu nasci, simples assim. Meu pai me ensinou, meu pai foi um homem usado por Deus na minha vida, por quê? Ele era músico, e ele me ensinou a tocar violão desde os meus 6, 7 anos de idade. Até hoje eu tenho algumas lembranças de louvores da harpa, de números. Por quê? Porque eu pegava o violão, me debulhava em cima do violão com 6, 7 anos de idade, para poder tocar. E eu tive a oportunidade, com 8 anos, de tocar violão com meu pai na igreja, porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. Amém? Minha mãe ganhou meu pai para Jesus em 1980. Ele já era músico, tocava na noite. Ele parou de tocar na noite. Ele trouxe a viola, ele trouxe o acordeon, ele trouxe o violão para a igreja. E nós começamos a adorar o Senhor dentro da igreja. Glórias, aleluia. E eu cresci, irmãos, nesse ambiente de igreja. Eu cresci, mesmo com com os problemas. O problema da vida não é só o físico que você enfrenta, mas são problemas familiares que eu encontrei no meio do caminho, situações difíceis que todos nós, enquanto nós estivermos aqui, porque a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu e nós vamos vencer também. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós vamos vencer também. Glória a Deus, aleluia. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glórias, aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. E para chegar no final desse testemunho, o Senhor vem fazendo promessas desde quando eu era criança. Uma dessas promessas que o Senhor vem cumprindo na minha vida é de que eu seria, embora eu não me considere, mas seria um missionário. Seria um missionário. De 2010 para cá, eu comecei a fazer viagens missionárias com um pastor amigo nosso de lá de São Paulo. Já vim muitas vezes aqui para o Ceará, pelo menos agora começa aqui umas 14 vezes. Outros lugares no Nordeste, trazendo a palavra do Senhor, o louvor. Essa é a oportunidade de estar aqui com o pastor Wagner, foi a primeira vez. Eu sei que Deus vai preparar outras oportunidades. Com 13 anos eu comecei a compor louvores. Depois eu gravei 2 CDs na época dos CDs também. Algumas pessoas de São Paulo gravaram algumas canções minhas também. Canções minhas que eu digo força de expressão, é algo que o Senhor me deu para compartilhar, para servir de testemunho para alguém, para abençoar a vida de alguém. Irmãos, resumindo, o Senhor ele só tem que abençoar. Tenho 22 anos de casado com a minha esposa Cláudia, que está em São Paulo. Tenho um filho de 21 anos, que já está noivo, vai casar. Tenho uma filha de 16 anos. Minha esposa é obreira da igreja. O meu filho é obreiro da igreja. A minha filha é regente do grupo dos adolescentes. Vamos reclamar do tempo. A palavra do Senhor é aleluia. Aleluia. Então, se você veio nessa noite pensando em parar, pensando em desistir, irmãos, não faça isso. Talvez você fale assim, mas você não sabe o que eu passo. Você também não sabe o que eu passo. Então, irmão, vamos dar a mão e subir para o céu juntos? É o que tem para hoje, irmão. É o que tem para hoje. O que nós temos que fazer é adorar o Senhor. Então, eu quero reforçar aqui. Deus quis assim.
eu não sou ex-nada, eu nunca usei droga, nunca bebi, eu não conheci o mundo, nem nada. Mas que esse testemunho possa servir para alguém aqui nessa noite, para que você não desista dos propósitos e dos projetos que Deus tem na sua vida. Amém, irmão? Dá para adorar o nome do Senhor e glorificar a Ele?